Fala, queridão, fala, queridona. Mais uma vez você está aqui no ObvioCast, no quadro Perfeitos. E você sabe que o host, que é a pessoa oficial daqui, é a Adriana Varani. E eu estou fazendo o que aqui hoje? Hoje eu estou com a filha da Adriana Varani. Eu estou aqui com a Mariana Varani. Oi, Mariana, tudo Oi, bem? gente, tudo bem? Como você já sabe, eu me chamo Mariana e hoje eu vou contar como que é a minha vida sendo uma criança PCD, como que, tipo, as dificuldades que eu passo, como que eu faço para não ter essas dificuldades. E hoje eu vou tentar mostrar para vocês como que é ser uma criança PCD, que é um pouquinho diferente das crianças normais, mas de qualquer forma a gente é ser humano, né? Então, vou mostrar pra vocês como que é ser. E o quão legal é ser. Não é difícil nem tão chato. E é bem divertido. É divertido. Tem suas diversões, tem suas coisas boas, né? Você vai contar Sim, algumas coisinhas que eu já estou sabendo já aí, que tem umas historinhas. Ô, Mariana, eu te chamei de Mariana Varani. O teu sobrenome é Varani mesmo, né? sim. Tá, então todo mundo já sabe agora que ela é a filha da Adriana Varani. Então, assim, apesar de eu estar no lugar da Adriana, a família Varani está representada aqui nessa mesa através da Mariana. Já contaram muito sobre as suas histórias. A Adriana já várias vezes utilizou algumas coisas que ela viveu através do convívio contigo e foi muito enriquecedor. Esse quadro aqui que a gente tem é um quadro que conecta com as pessoas a ideia de trabalhar sobre deficiências físicas, deficiências de um modo geral, não somente as que são motoras, que são do físico, mas também as mentais, as sensoriais e tudo mais, com a nossa sociedade. Né? Então, assim, a gente entende que existem diversos níveis de deficiência e existem complexidades dessas deficiências. Né? Então, não dá para a gente colocar tudo numa única bandeja e dizer, não, todo mundo é igual. Não. De fato, a gente tem que estratificar e entender as complexidades de cada uma dessas deficiências. A tua mãe, ela tinha comentado comigo que você, desde novinha, você foi oralizada. Então, a gente vai entender o que que é isso desde quando você se lembra efetivamente como sendo uma criança diferente e como é que você viveu isso daí. Beleza, pura? Uma das coisas que eu já começo aqui, fora do nosso roteiro, inclusive, eu até estava perguntando para você, como é que você sabe se eu estou falando mais alto ou mais baixo? Você consegue perceber isso? Consigo, assim, tipo, quando a pessoa fala muito baixo, muitas vezes eu peço pra repetir ou pra ela falar mais de frente pra mim. Quando ela fala muito alto, eu tento, tipo, porque às vezes falar alto também atrapalha, assim, sabe? Fica o barulho ao redor também atrapalha. Então eu tento sempre prestar atenção na pessoa mesmo, ignorar os barulhos para entender, porque hoje em dia as pessoas não têm muita paciência para ficar repetindo. Então eu acho isso ruim, porque às vezes eu peço, fulano fala tal coisa, mas aí eu não entendo, aí eu peço para repetir umas 3 vezes, fulano desiste de falar. Aí eu fico, nossa, mas eu tô me esforçando para tentar entender. Mas, enfim, é o mundo atual, né? Na verdade, assim, de um modo geral, as pessoas elas estão sem paciência com Sim. qualquer um. É. Né? A gente tem hoje WhatsApp, o pessoal coloca no 2x para ouvir qualquer áudio, e as pessoas querem ver vídeos que a gente tem colocado à disposição também na velocidade 2x. Então, imagina que isso vai mudando a sua mentalidade. Então, você não quer mais conversar com aquela pessoa que é mais lenta, aquela pessoa que vai explicar um pouco mais, ou até que tem um termo para isso daí que é prolixa, que ao invés de a pessoa ir direto, ela enrola um pouco mais. Ninguém está com muito paciência. Imagino que seja mais dificultoso ainda neste mundo, né? Mas assim, o que é interessante é que você tem que se adaptar a esse mundo, por mais que o mundo não se adapte a você, mas você precisa também, na medida do possível, informar as pessoas que a sua condição é uma condição de diversas pessoas, de milhares de pessoas. E existem diversas outras condições que não sejam iguais às suas, que também precisam ter um cuidado da nossa parte. Eu acho que isso que é interessante. Ô Mari, o objetivo desse bate-papo aqui, tá? É tentar trazer um pouquinho essa conexão de, primeiro, sobre você e a sua perda auditiva, mostrar um pouco a sua perspectiva, você até comentou sobre isso daí também, mas a gente quer, acima de todas as coisas, inspirar famílias, educadores e igrejas a serem mais inclusivas, tá?
É muito comum que você frequente igrejas. Esse canal é um canal cristão, então imagina que a gente está falando de 110 mil igrejas no Brasil, que dentro dessas 110 mil igrejas, a grande maioria delas não é inclusiva para uma pessoa com necessidades especiais ou que tem uma deficiência física. Principalmente se for a questão de oralidade ou até de audição. Porque muito raramente você tem uma pessoa fazendo Libras, tá? E acho que nesse teu caso, Libras nem adiantaria, né? Você sabe ler Libras, não? Não, Então, olha que interessante, é totalmente diferente, né? totalmente. Porque hoje Libras, muita gente ainda não sabe, né? Mas nas igrejas sempre tem alguém que faz Libras, aí a pessoa que precisa entender fica lá na frente, né, para entender. E isso é bom, porque ela consegue ir à missa totalmente normal, sem que, tipo, ela vá, mas que não se sinta tão confortável. Por exemplo, eu às vezes eu sinto muito lá no fundo, aí o padre tá lá falando lá na frente, eu não entendo muito, porque tá longe pra fazer leitura labial. Então aí fica meio difícil, mas dá pra entender um pouco. Porque a leitura labial pra mim é muito importante, porque, tipo, eu só consigo entender, escutar uma pessoa com a leitura labial. Se você, tipo, se eu estiver olhando pra cá, pra câmera, por exemplo, e você tá falando aí, eu não vou entender, mas se eu olhar pra sua boca e você estiver falando, eu vou totalmente escutar, entender tudo que você tá falando. Então, tipo, se você estiver de máscara, eu não vou entender muita coisa. Então, por isso que eu prefiro sempre é, dar ao máximo pra tentar escutar, entender e não, tipo, parecer uma pessoa muito, tipo, não sei como dizer, mas às vezes tem umas pessoas que demoram. Você tem que repetir 70 vezes, né? E ela não entende, Uhum, mas existe, né? Não tem o que uhum. fazer. Então eu tento sempre não parecer tão difícil de se comunicar. Então, Na verdade, você tenta facilitar para as pessoas e para você também, sim, né? É o que acaba acontecendo, né? Mas assim, até para a gente conversar, é tão gostoso ter você aqui. Eu estava falando para você antes de a gente ligar as câmeras, porque permite que a gente converse sobre a partir dos seus olhos. É diferente a gente falar, a pessoa que tem uma necessidade especial. Acho que nem se usa mais a palavra necessidade especial, né? Hoje se usa a deficiência mesmo, né? Que tem uma deficiência, essa pessoa, ela precisa disso ou daquilo. Você vai falar por você mesma. Como é que foi? A sua mãe conta que ela descobriu que você tinha problema de audição ainda você bebê. Quando é que você tem a primeira lembrança de que você tinha problema de audição? tipo assim, eu não percebi muito. Eu só percebi mais na hora de tomar banho, que eu teria que tirar o aparelho pra. Porque não pode molhar, né? Na hora Uhum. de dormir, que não pode dormir com ele. Então, essa é uma das coisas, das diferenças que faz eu perceber que eu tenho uma deficiência. Mas Então, desde pequena? tipo, eu só percebi, encostei a mão na orelha, percebi que tinha um aparelho Uhum. aqui e falei, nossa, eu tenho perda auditiva, que legal. Porque tem gente que não aceita como que ela é, né? Tendo Uhum. deficiência. Então, mas eu gosto de ter uma deficiência auditiva, porque é, não me sinto excluída, não me Uhum. sinto mal por ter. Eu sou Uhum. totalmente diferente de algumas pessoas, né? Uhum. Mas que eu gosto de ter essa deficiência. E é bem legal. O que eu acho que você está querendo dizer é mais ou menos assim, né? Se você fosse escolher para ter uma deficiência auditiva, talvez você não escolheria, mas o ter a deficiência auditiva não te traz nenhum problema e você conseguiu viver muito bem e com uma qualidade melhor do que alguns outros jovens até. É isso que você está querendo dizer para mim, ou não? Sim. Sem querer colocar palavras na sua boca, porque senão alguém pode ouvir e falar assim, eu gosto de ter uma deficiência auditiva. Não, se você pudesse, você ia dizer, não, eu prefiro ter, Deus, me faça nascer com audição perfeita ou sem audição? Qual que seria a tua... Tipo, acho que sem audição mesmo. Sem audição? Sim. Que resposta rica, interessante. Por quê? Porque não é por nada, mas eu adoro o jeito que eu sou. Eu me sinto uma pessoa totalmente normal. Uhum, Não enfrento, tipo, enfrento sim algumas dificuldades por ter essa deficiência, uhum, mas não são, nossa, a dificuldade, né? Não é uhum, uma dificuldade tão difícil, mas que eu me preocupo às vezes, por exemplo, ir no fast food. uhum. Teve uma vez que eu fui num fast food, aí eu tentei pedir o lanche sozinha, né, pra moça, pra atendente lá. Só que ela tava falando de cabeça baixo Uhum. e, tipo, sem.
Sem te sem dar sentido, atenção. Tipo, só que eu tava com a minha irmã do lado, né? Aí ela falava, eu não entendia, só que a minha irmã já respondia logo em seguida, porque ela já sabia o que eu queria, então foi pedindo. Só que eu tentei fazer sozinha, Uhum. só que eu não tava conseguindo. Aí acabou que ela falou o pedido todo e eu não falei nada. Sendo que eu tentei ao máximo tentar entender, mas o que me preocupa é ir fazer algumas coisas sozinhas, por exemplo, ir em lojas, comprar algumas coisas e fazer isso sozinha. Meu medo é não entender, ficar repetindo e a pessoa ficar brava, começar a ficar brava. Então, o meu pensamento para isso, caso aconteça, é eu falar, moça, tudo bem, eu tenho perda auditiva, então se você puder, você pode falar um pouco mais alto, olhando para mim, porque eu preciso da leitura labial, e aí tá tudo certo. Aí, se o mundo fosse assim, totalmente controlado, assim, Uhum. aí eu viveria uma vida normalmente. Então, mas isso é o que você tem como recomendação para poder fazer as suas coisas sozinhas. Qualquer Sim, lugar que você for, se for possível, você vai dizer para a pessoa: eu preciso sim. que você fale olhando para mim, eu tenho um problema auditivo e eu preciso fazer a leitura labial. É claro que aí, a partir de então, está na mão da pessoa fazer aquilo de um modo respeitoso, né? Porque a gente volta novamente para um mundo meio estranho que a gente está vivendo agora. Mas ok, aí existe uma coisa que é o poder de compra também, né? Você tem o direito de não voltar naquele lugar mais e num outro lugar que você é bem atendido. Porque mesmo você não tendo nenhuma deficiência física, a gente também é maltratado, posso garantir a você, em diversos outros lugares, tendo oralidade, tendo audição, tendo tudo bonitinho. Pessoas são mal educadas, infelizmente, né? O que acaba acontecendo é que eu acho que você tem uma empatia diferente. Eu acho que o fato de você ter nascido sem essa audição ou com perda de audição, porque você não tem total perda, né? Você tem alguma Total. coisa, né? Você consegue ouvir alguma coisa. Se eu virar de costas e falar, você consegue entender o que eu estou falando ou não? Não, eu tenho bem mais dificuldade para entender. Tá, mas o som, alguma coisa, o que soa para você? Soa um som Tipo assim, se zunido? a pessoa fala de costas pra mim, Uhum. a palavra, a frase que ela estiver falando não vai fazer o menor sentido. Efeito nenhum. Você não entende nada. É só um Nada. som que sem sentido. Então, quando você tem o que você tem, por exemplo, que você tem a oralização, que é através da leitura labial, e também você ouve, as duas se formam na sua mente, é isso que acaba acontecendo? É? Uhum. Por isso que se você desligar o seu aparelho, por exemplo, te atrapalha, mesmo que você fique me ouvindo falar. Então, às vezes eu uso tipo, essa necessidade de desligar o aparelho, Tá. porque às vezes está muito barulhenta, e às vezes eu tô com dor de cabeça, aí eu desligo, mas fazendo leitura labial, eu acho que eu preciso mais do que audição. Se eu vivesse sem audição, eu usaria a Libra, né? Óbvio. Aham. E a leitura labial. Eu acho que a leitura labial fica em primeiro, porque eu preciso muito. Então, por mais que eu desligue o aparelho agora e prestar atenção só na sua boca, eu vou entender o que você tá falando, só que eu não vou escutar nada. Eu vou entender, mas Entendi. não. As duas coisas são necessárias para você. Sim, Será que nós muito. que não temos uma deficiência física auditiva, a gente também acaba prestando atenção também no labial? Você sabe? Você já chegou a estudar alguma coisa sobre isso? Não, acho que depende da pessoa, se ela gosta ou não de usar a leitura labial, se ela Não, 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 precisa. mas eu não digo por necessidade. Será que a gente presta atenção também? Será que a gente acaba fazendo alguma leitura? Você já viu alguma coisa sobre isso? Não, Acho que deve ter, né? Acho que a gente deve sim. acabar, de certa forma, fazendo isso. Porque eu sei que o ser humano, nosso cérebro, ele lê muito microexpressões. Várias coisas que a gente gesticula, vários movimentos que a gente faz faciais, a gente tem uma interpretação que não é necessariamente apenas aquilo que está sendo falado para nós. Isso é uma leitura de comunicação. Imagino que o cérebro da gente consiga construir isso, né? Talvez venha bem ao encontro do que acontece contigo. Você precisa das duas coisas, mas por ter essa necessidade, você percebe que as duas são muito importantes. E nós, por não termos essa deficiência, a gente acaba não percebendo, mas a gente acaba usando isso também. Pode ser que sim, né? Mas se depois a gente dá uma mexida no chat GPT para ver se ele fala alguma coisa sobre isso daí. Você está assistindo a gente também, acho que vale a pena de dar uma olhada também. Vai que de repente a gente precisa de leitura labial e a gente não sabe. Vai saber. Ô Mari, conta para mim o seguinte. Você começou a se comunicar logo cedo, através daquilo que a sua mãe levava você. Sua mãe levava você, se não me engano, na PUC, Sim. e lá você fazia diversos exercícios. Você se lembra desses exercícios? A partir de que momento você começou a se entender como sendo oralizada ou estar no processo de oralização? Como é que foi isso?
tipo, desde pequena, desde os 6 meses, eu não lembro totalmente, mas Uhum. eu lembro que eu fazia algumas, tipo, é, colocar peças, assim, sabe? Uhum. E hoje em dia não é isso, eu coloco o fone, aí caso eu escute, eu levanto a mão, essas coisas Você assim. tem ainda? Sim, eu faço pelo menos uma vez todo ano. Uma vez que você diz é Uma uma vez por ano. única vez por ano, tá? Por Mas isso é ano. um teste, seria mais ou menos isso ou É, não? pra ver se eu diminuí, se eu aumentei minha Entendi, audição. Pra... entendi. Mas naquela época você ia semanalmente, ou quase todos os dias, como é que era a frequência disso? Então, não lembro muito bem, porque eu não sei, mas eu começava a me lembrar quando eu tinha uns 5 Tá. anos. Então, eu não lembro Mas o diretamente que que era? Os quando que eu 5, fazia. 6 anos, 7 anos? O que você se lembra? Eu me lembro que eu fazia, tipo, pelo menos uma vez cada mês. Uhum, Então, aí hoje em dia não é mais assim. E porque eu preciso realmente saber como que eu estou, se eu estou melhorando, se eu não uhum, estou, para uhum. comparar, fazer a comparação, né? Aí eu fazia mês por mês para ver se, no, em geral, no ano eu estava melhorando ou não. Uhum. Aí hoje em dia é só uma vez por ano. Aí eu comparo um ano com o outro. Por exemplo, eu fiz setembro, é, esses dias aí já. Aí eu comparei com setembro do Do ano ano passado. passado. Aí, O que você está me dizendo, na verdade, é o seguinte, né? Você foi muito bem cuidada pela sua mãe e não sim, se lembra como é que era isso daí, não, né? Porque se isso era semanal, se isso era diário, se isso era mensal. Porque eu imagino que tinha exercícios que você deveria ser submetida. Mas a tua resposta de não lembrança já é uma resposta de que isso não te marcou, que foi tudo tranquilo, que você ia lá, mas não te marcou. Você poderia dizer para mim assim, não, eu me lembro, semanalmente a gente ia para lá, a gente tinha um grupo de pessoas. Não, mas isso não te marcou. E então você está dizendo que a tua infância foi uma infância tranquila, que não teve nenhuma marca disso. E essa oralização que você teve seria como se você tivesse aprendido inglês, como se você tivesse aprendido russo, que você sabe falar hoje, mas que você não sabe como é que se foi feito isso. Foi isso, foi. né? O que conecta muito com o que a sua mãe fala sobre o diagnóstico precoce. O fato de você ter um diagnóstico precoce faz com que você tenha uma gama de possibilidades que você pode agir. E aí, se você tem uma pessoa, que é o caso da sua mãe, que é instruída e que começou a fazer muito rapidamente aquilo que era necessário, tornou você hoje uma pessoa que, se você quiser passar desapercebida como uma PCD, você passa. Digamos que você queira encontrar um rapaz e queira encantar o rapaz e não queira dizer para ele que você é PCD. Seria uma bobeira, mas você vai, conversa com ele, olha nos olhos dele, conversa, olha na boca e boa, o cara não vai saber, né? Então ele não sabe da sua história. É bem interessante isso. Bem interessante, Mari. Vamos continuar aqui. Tá. E em relação à escola, quando você começou a frequentar a escola, você sentia dificuldades, não sentia dificuldades? Como é que você lidava com os teus amigos? Como é que era isso? Assim, eu achei que eu sofreria bullying por causa dessa deficiência, mas Uhum. graças a Deus eu não sofro, nunca sofri, espero nunca sofrer, né? Já tô no 8º ano, quase acabando já a escola, espero não sofrer. É... Mas, tipo assim, eu tenho amigos muito bons que eles, às vezes, se eu esqueço de pedir pro professor colocar legenda, eles pedem por mim, não porque eu peço para eles colocarem. Não, eles pedem porque eles perceberam que eu esqueci ou que eu não queria colocar, mas mesmo assim eles colocam, pedem pro professor. É, é normal, tipo, às vezes eu não entendi alguma coisa, aí eles me explicam novamente. É, uma coisa que eu não gosto muito é da sala de recursos. Que eu posso ir pra lá, né? Uhum. Só que assim, no meu 5º ano eu ia pra lá pra fazer alguns jogos, jogar alguns jogos, só que eu acabava perdendo conteúdo. E eu Mas não, você vai, tipo, você vai me perdoar, mas eu nem sei o que que é uma sala de recurso. uma sala de recursos é tipo quando é, tem uma moça responsável por chamar uns alunos que têm alguma deficiência Uhum. para fazer algumas atividades, para ver se o aluno consegue melhorar alguma coisa que ele tem dificuldade. E eu, por exemplo, eu ia lá, mas eu não tinha dificuldade de nada, tudo era fácil. E Uhum. eu perdia conteúdo e no final eu queria sempre retomar o conteúdo do meu caderno para ficar igual com todo mundo. E hoje, tipo, atualmente eu vou na sala de recursos para jogar dominó.
Mas, Mari, eu Pra realmente mim, não sabia que existia essa sala de recurso. Porque, assim, o que eu estou entendendo claramente é que, assim, é a sua escola ou as escolas, de um modo geral, têm essa sala de recurso e todas as pessoas que têm uma deficiência, seja ela uma deficiência, um TEA, sabe, transtorno de espectro autista, seja ela um problema de surdez, seja um problema de fala, eles são obrigados a ir para lá pelo menos uma vez por semana. sim, É isso? em geral, sim, sim. Porque isso é literalmente é uma perda de tempo, porque você efetivamente está me dizendo que você tem condições de acompanhar a sala de aula tranquilamente e aquilo ali não vai trazer nenhum tipo de melhoria para você. É uma perda, inclusive, você está tendo uma perda disso. Mas isso não é uma questão de negociar, de conversar? Tipo assim, eu ia pra lá no horário em que eu tinha as aulas que eu tinha mais dificuldade. Aí eu perdia tempo fazendo um joguinho simples, assim. Dominó, você está falando de É, dominó. tipo, eu ia pra lá pra jogar dominó, não pra fazer realmente uma atividade, sei lá, Sim, de interpretação de texto. sim. E aí eu ia pra lá pra jogar dominó e perdia o conteúdo de uma matéria que eu tenho muita dificuldade, tipo Sim. história, por exemplo. E aí eu ficava indignada. Aí eu parei de ir, a moça aceitou, porque tem falta, né? Às vezes você vai lá, a moça te chama, mas você não vai, aí ela bota falta. E Uhum. isso pode até Te prejudicar um pouco. prejudicar. Mas ela aceitou não ir mais lá e bota presente toda hora, Não, é então porque, isso é bom. ok, então você está me dizendo que, apesar de haver uma obrigatoriedade, ela entendeu que para você não fazia sentido. E aí, Uhum. ok. Eu até acho que faz sentido que haja essa, aspas, obrigatoriedade, porque senão deve acontecer muitos jovens ficam envergonhados, mesmo tendo a necessidade de ir, e acabam ficando envergonhados e acabam não indo. Então, eu acho que colocar isso de um modo obrigatório faz com que todo mundo esteja lá. E aí sim ela consegue dizer, não, ela não precisa, volta para cá. Então, eu acho que talvez seja esse o meu desconhecimento me faz entender que deve ser por isso que eles meio que obrigam todos os alunos a ir. E aí, quando você está falando sobre pessoas com deficiências físicas, você está falando de todo, inclusive, por exemplo, se tiver um cadeirante, ele está lá também. Sim. Bem interessante. Bom, deve ter alguma coisa pedagógica que faça algum sentido e que eu não saiba, tá? Me deixa meio surpreso, mas ok. Isso desde sempre? Desde quando você entrou na escola? Sim, qualquer escola que eu ia, sempre tinha uma sala de recursos para os alunos que tenham alguma deficiência, tinham, e aí, em geral, toda escola tem, mais ou menos. Se não tiver, tudo bem, né? Mas em geral, a maioria tem. Tá, Então, deveria ter. Se não é. tiver, é uma exceção. A regra tem que ter. Tá, e você estuda nessa escola desde o primeiro ano ou você já estudou em outras escolas? Teve escola que, tipo, foi desde bebê, né? Aí eu fui crescendo, aí chegou uma escola de primeiro ao quinto, acho que já passei por umas 5 escolas, talvez. Tá, porque a Mais ou sua mãe menos. fala muito positivamente em relação à turma de alunos da sua classe. Ela sempre comenta que as pessoas da escola que você estudava, e eu não sei se foi uma escola, duas ou se foi em todas as escolas, elas focavam muito em fazer com que todos os alunos conseguissem entender e se comunicar contigo do que necessariamente fazer com que você fosse isolado ou te tratasse de um jeito diferente. E ela fala isso muito positivamente, que isso fez com que as pessoas conseguissem entender as necessidades diversas entre as pessoas. Então, por exemplo, ela até comentou que, não sei se foi contigo ou sobre outra pessoa, que uma das pessoas tinha algum nível de autismo e que aí quando começava a fazer bagunça, o pessoal ficava mais em silêncio até para ele ficar mais tranquilo, para que ele saísse daquele exato momento que ele estava. E isso foi uma coisa que mostrou empatia, ou seja, ao invés de tratar só a Mariana, começou um comportamento geral para todos os outros. Isso aconteceu, você se lembra? Se foi contigo ou se foi com outras pessoas? Eu não me lembro disso, porque foi bem cedo, assim, quando eu Sim. era bebê ainda, então eu não me lembro muito. Mas realmente já teve épocas que eu realmente sentia que a minha sala colaborava, assim, comigo, é, com outros alunos que também tinham deficiência na minha sala. Então isso eu acho muito bom, porque a pessoa não se sente. Porque muitas vezes, sei lá, tá muito barulho. Uhum. Aí o aluno se sente constrangido e desconfortável. Então, Uhum. se a sala colabora, ela fica bem mais confiante e, tipo, consegue se manter na escola normalmente. Uhum. Já outras não conseguem muito, infelizmente. Mas é isso, sim. Em geral, é bom quando colabora, né? Mas quando não é.
Mas o que você está me Infelizmente. dizendo é interessante, que assim, a tua experiência, não posso falar que todo mundo tem essa experiência, mas a tua experiência foi muito positiva, sempre foi muito positiva. Sim. Você nunca, você Entendeu? falou que você não sofreu bullying, você falou que, de um modo geral, os teus amigos, eles colaboravam com você, até o ponto de repente, quando está passando alguma coisa, alguma programação que não tivesse uma legenda, eles pedirem para colocar a legenda, eles meio que se preocuparem contigo. Então, bem interessante isso, né? Você era, como jovem, hoje você está com 13 anos, Sim. você como jovem, você sempre foi aquela que tem mais posição ou era uma pessoa mais tímida? Como é que você... É, uma coisa que me deixou feliz é que sempre, tipo, primeiro ao quinto, me acostumei com meus colegas, tudo. Aí chegou o sexto, ninguém conhece ninguém, né? Então aí eu era muito tímida, não conversava com ninguém, mas sempre tinha um grupo ali comigo. E hoje, agora no oitavo ano, eu sou líder de classe. Olha E que isso legal. é muito bom, né? Porque pra sair de uma menina totalmente tímida, que não conversava com ninguém no intervalo, saiu 2 anos pra líder de classe. E isso é muito legal. E realmente eu consegui boas notas, um papel de líder assim, Uhum, e me senti totalmente feliz pelos meus amigos terem escolhido como para ter essa função. uhum. E, cara, é muito feliz ter essas boas pessoas perto de mim, porque hoje em dia o mundo tá bem bagunçado, né? Uhum. Então é difícil achar muitas pessoas boas. Então é isso. Por exemplo, no sexto ano, eu tinha um professor que ele de ciências, né? Aí teve um dia que ele passou um trabalho para nota e passou um vídeo, né? Uhum. Só que eu pedi para ele colocar a legenda e ele não colocou. E a sala tava fazendo muita bagunça durante o vídeo. Uhum. E aí eu pedi para ele repetir o vídeo para mim ver se eu conseguiria dessa vez entender e ele não passou, porque ele ficou falando: "Ah, a sala tá fazendo muita bagunça, ninguém tá prestando atenção no vídeo, então eu não vou passar". Aí eu tive que pegar o link do vídeo pra assistir em casa pra fazer a atividade. E aí eu fiquei triste, né? Porque Sei. ele não podia repetir o vídeo. Não só eu queria que ele repetisse. Uhum. Muitas pessoas também Sim. tinham interesse no vídeo, não conseguiram assistir por causa da sala, né? Então, Uhum. é um assunto, assim, pra falar de alguns professores que eu tive que não colaboraram muito. Então é isso. Mas o que acaba acontecendo é assim, né? A gente espera que um professor ele tenha um comportamento exemplar. Mas, infelizmente, assim, não é assim que tem funcionado, né? Até porque a gente tem problemas na educação, tanto para alunos como para professores, a gente tem um problema na sociedade de um modo geral, né? E o professor, ele vive a sociedade, então se ele está com problemas fora, ele leva os problemas para dentro da sala de aula. Quando você está falando de uma sala que é comportada, o professor consegue até se adaptar um pouco melhor, dar uma baixada na bola. Agora, se ele vai para uma sala que ela já está numa temperatura alta, aí, né, as coisas desandam, né? Mas assim, a gente seria o ideal, né, que os professores tivessem de fato uma pedagogia, né, para poder lidar com tudo aquilo ali, entendessem, fossem eles o fiel da balança, né, para poder entender como lidar com essas diversas circunstâncias. Porque o que você está me dizendo agora, inclusive, não é um comportamento ruim para você, PCD. É um comportamento ruim com qualquer aluno. Né? O fato de ele não ter colocado a legenda, o fato de ele não ter reprisado o vídeo é ruim. Né? Ou até mesmo o fato de ele não ter conseguido colocar ordem na sala dele de um modo respeitoso também é ruim. Né? Então, tudo isso. É claro que assim, se você estivesse falando, não, é uma escola de uma comunidade violenta, onde as pessoas elas vão intimidar os professores e se o professor falar, ele vai apanhar, não acredito que seja o caso, né? Não é, Não é o graças a caso, né? Deus. Então, ele poderia lidar com aquilo de um jeito melhor, mas enfim, né? Mas o que é interessante é que você está me dizendo que a sua oralização e todo o empenho que a sua mãe teve para você, ela te deu hoje uma condição de, entenda o que eu vou dizer, normalidade. Ainda que você seja uma pessoa com uma deficiência física, você conseguiu lidar com isso com uma normalidade muito grande. Então tudo o que você está trazendo para mim, os elementos que você está trazendo, aconteceria com qualquer outro jovem. Aconteceria com uma pessoa que consegue ouvir normalmente. Seria um outro problema, mas ele teria também as mesmas situações, não Uhum. exatamente iguais, né? E coisas divertidas que já aconteceu assim, tipo, eu mesmo, na hora que eu fui conversar com você, a gente se pega meio que.
lembrando, será que eu tenho que falar exatamente desta forma, Mariana? Eu tenho que orar, verbalizar, ou eu tenho que falar de um jeito mais lento, ou posso falar mais rápido? Só que eu já sabia da sua história porque eu já tinha ouvido a sua mãe comentando que você consegue acompanhar e ela até disse que já teve casos muito engraçados. Conta alguns casos engraçados que já aconteceu com você já. Eu fazia perguntas pros meus amigos pra eles se sentirem, nossa, pesou o clima, né? Essas coisas, tipo, ai, você já acordou com o despertador? Eu nunca. É, Acordou com o despertador? Eu nunca. Tipo, pra você não existe despertador, né? tipo, ai, você já tomou banho escutando música? Eu também não, nunca. Quando alguém te chama lá de muito longe, você escuta? Eu não. Mas Tipo deixa eu fazer assim. uma pergunta pra você. Despertador, como é que faz? Então, por isso que eu falo que eu acho que se eu for morar sozinha, não daria muito certo, porque, tipo, eu não sou uma pessoa de que se eu dormir cedo, eu não vou acordar muito cedo. Tipo, que a regra é essa, você dorme 9 horas, é pra você acordar 5 horas. Mas eu se dormir 9 horas, eu acordo 9 horas. Então, Então, mas tipo, existem recursos para poder lidar com isso, né? existe, tipo, um relógio, assim, que ele vibra quando Aham. toca o alarme que você pediu pra Você põe o horário, ele despertar. vai. Aham. Só que também eu acho que é muito caro. E eu nunca vi vender isso totalmente comercializado. Nunca vi em nenhum Ah, não, site, nada. mas é que você talvez não foi atrás disso. Mas se você for, quando for, ou se for morar sozinha, se acontecer isso, existe, deve existir isso, né? Entenda a minha pergunta. O mercado do ponto de vista de venda de problemas auditivos é grande no Brasil? Você sabe se é grande? Então, tipo, se eu puder falar a porcentagem, assim, que eu pesquisei uma vez, eu acho que é de 2% a cada 100 crianças, por exemplo. Ou 1.000 crianças. Uma criança a cada 1.000 nasce com perda auditiva. E é raro, né? Já é raro encontrar alguém com uma deficiência auditiva. Uhum. Agora, eu acho que é mais raro ainda você encontrar alguém que é surdo e mudo, assim. Tem. Então, mas eu estou te interrompendo até, mas uma pessoa que ela é surda, muda, ela vai ter a necessidade das mesmas coisas que você teria para poder se despertar, por exemplo, um alarme de incêndio. Um alarme de incêndio não pode tocar, ele tem que ser visual, ele tem que tocar luz para poder. Então, eu acho que deve ter alguma coisa assim, né? Talvez não seja barata, talvez não seja fácil de encontrar, mas deve existir, né? Provavelmente. É? Eu já vi, eu acho que um dispositivo que quando toca, tem dois relógios, né? Um pra alarme e outro pra incêndio. Caso, sei lá, você mora em um prédio onde tá tendo um incêndio, aí ele Uhum, toca o alarme pra quem precisa, né? uhum. É, e acaba facilitando a vida dele, né? Porque você imagina, o prédio tá pegando fogo. Aí o cara não foi avisado, ele vai continuar lá. Então, isso dificulta um pouco, né? Morre. Mas Já teve alguma vez que você se fez de boba, se fez de surda para poder fazer de conta, assim? já teve uma vez, esse ano ainda, que eu fingi que eu desliguei o aparelho pra ver o que os meus amigos iam tentar falar, pra ver. é, tipo, às vezes eu não tô olhando pra eles, eu fingia que eu tava fazendo outra coisa, mas eu tava com ele ligado. Uhum. Aí eles tinham que me chamar assim, ó, Mariana, assim. Aí eu fingia que eu tinha desligado, aí eu ia, oi, o que você tá falando? Aí eles falavam, oi, ficava em sílabas também, né? Eu não gosto muito, mas se eles preferirem falar desse jeito, Aham, tudo bem. Aí eu escutava tudo que eles falavam, que eles pensavam, às vezes era coisas ruins, né? Mas aham. muitas vezes era boas, então aí eu fingia que eu tava realmente surda, pra ver o que eles iam falar, E, tipo, e com a sua mãe, você já fez alguma vez já? Já deve ter feito, acho Mariana. que Você já deve ter feito, já. já, acho que já. Tipo, vou falar a verdade, é meio que um desrespeito, mas às vezes ela tá falando muita coisa que eu não gostaria de estar ouvindo, aí eu desligo, é meio que um Mas, desrespeito. mas é que, na verdade, você tem que pensar o seguinte: todo jovem gostaria de fazer isso. Todo jovem. É aquela Eu, hora que você fala, cara, eu não quero te ouvir agora. Né? Só que você pode, você desliga e. Né? eu uso isso como um superpoder, mais ou menos, Um assim. superpoder. Porque um exemplo que eu tava fazendo na prova de português do segundo bimestre desse ano ainda, Uhum. aí a professora tava falando, conversando com os alunos também estavam conversando com ela. Aí eu não tava conseguindo prestar atenção, né? Você Aí eu fui lá, desligou. desliguei o aparelho, silêncio total. Aumenta a tua atenção total. Quando você desliga o aparelho, você não ouve nada. 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 É total. Tipo,
O estranho pra mim é que se eu desligo ele e continuo com ele, eu só escuto a minha voz. Mas se eu tirar ele, eu escuto em geral e a minha voz, só batida, assim, Sim, não a sim, voz da sim. pessoa, assim. Você ouve sons, né? É, tipo, Pergunta boba. Piscina, piscina com aparelho não dá pra você. não. Como é que... Qualquer coisa que tenha água que eu vou, tipo, mergulhar, alguma coisa assim, Aham. nunca pode fazer com o aparelho. Esportes aquáticos, Não. Você é muito esportista, né? Os teus Uhum. tipos de esportes, eles permitem que permitem que eu quero dizer, não que tenha lei para isso, se dá para usar o aparelho com os teus esportes. Que esporte que você faz? Sim, eu pratico futebol normalmente, Futebol você praticava. usa o aparelho? Sim, o meu medo é que às vezes, sabe, quando você tá lá do lado do campo, o treinador tá desse lado, aí, sei lá, ele te chama pra sair Você do não campo, ouve? às vezes eu não vou escutar, né? Mas Sim. é bom, é um medo, assim, meio grande. Mas futebol dá pra praticar normalmente, tênis de mesa também, basquete eu gostaria de começar a aprender, porque eu gosto de qualquer esporte em geral, Você é boa em esporte ou isso você é bom. gosta? Porque assim, tem o cara que gosta e é bom, tem o cara que gosta e não é bom. Você acha que você é uma pessoa que joga bem? Tipo assim, em certos esportes que eu realmente gosto Se muito, aplica eu mais? sou Tá, boa. tá. Só que se alguém falar, olha, vamos aprender handball, eu Uhum, vou, tudo uhum. bem, porque eu gosto Você disso, gosta de tá esportes em sempre geral. A praticando. sua irmã, tanto quanto você ou não? Menos. Você Bem, é ela esportista. é. Como é que é o nome quando uma pessoa não pratica nada? Sedentária. Acho que Sedentário. ela é sedentária, não Prazer. pratica nada. Prazer, Rony. Aquele prazer sedentário. Sou eu. Bom, eu entendo bem o que ela vive. Aí tem o seguinte também, né? Isso pode ser teu superpoder também, porque se você estiver do outro lado do campo e o teu treinador, ele falar para você, mesmo que para que as pessoas não ouçam, mas você estiver olhando ele, você entendeu. Ou, ou não consegue? É porque às vezes eu tô prestando atenção no jogo, aí ele fica falando, aí eu não sei muito onde prestar Não, não atenção, dá, né? não tem Atrapalha um condição. pouco. É óbvio, né? Mas assim, cá entre nós, acho que nem os jogadores também ficam prestando muita atenção, mesmo quando podem, né? Assim, às Porque vezes. lá eles têm a placa, né, de levantar. Uhum. Então aí fica bem mais fácil de saber quem vai sair, quem vai entrar. Sim, sim, sim. Então aí, pra eles é mais fácil. E você tinha comentado comigo que já aconteceu de um professor chegar para você e ele falou alguma coisa para a sala de aula e depois ele foi do seu lado e balbuciou. Conta para mim aí. Ah, era um professor de tecnologia, eu tava numa aula normal. Aí ele falava o que que a gente ia fazer pra sala inteira. Só que nem olhava pra mim, sabe? Aí ele chegava em mim e falava em Silva. Mariana, hoje, agora, nós vamos fazer. Falava em sílabas. Aí eu falei, você pode falar normal, um pouco mais devagar, mas normal, eu vou entender. Isso é. Ele era um professor legal, né? Só que ele saiu da escola, né? Infelizmente. Não, mas pelo menos ele estava tentando ser o Sim. mais inclusivo possível, né? Só que nesse caso ele estava te jogando até para baixo. Eu falo, não, pode falar mais alto, mais normal, que eu consigo acompanhar, né? Quando a minha mãe, tipo, quando passa de ano, alguns professores vão embora, outros ficam, né? Uhum, Aí, para aqueles que chegam, uhum. ela vai pra escola e fala: Olha, eu tenho uma filha que tem deficiência auditiva, e então ela é normal, mas às vezes vocês precisam falar de frente pra ela, falar um pouco mais alto. Aí tinha professor que achava que teria que aprender Libras. Aí a maioria das pessoas, quando alguém fala que fulano tem perda auditiva, elas acham que tem que aprender Libras. Não é todas as crianças, né? Sim. Mas também é essencial você aprender Libras para se comunicar com uma pessoa com deficiência Seria auditiva. legal, né? Porque, É, eu tenho interesse em Libras, eu gostaria de aprender. então, você sabe que eu fiquei surpreso. Eu sei que é óbvio isso, mas quando eu era pequeno, eu imaginei que quem soubesse Libras podia se comunicar com qualquer surdo-mudo do mundo. E aí eu entendi que Libras é a língua de sinais brasileiras. Aí eu fiquei tão decepcionado com isso. Falei, poxa, por que que não fizeram? Aproveitaram que não tinha uma língua, podia fazer uma língua internacional, né? Porque aí todo mundo falava com todo mundo, né? Seria muito legal. Pisaram na bola, né? Deve ter alguma explicação. Os linguistas aí de plantão talvez nos expliquem o porquê isso não pode acontecer, mas seria legal. Perdemos uma chance. Não perdemos uma chance? Imagina, todo mundo fala. Você vai para os Estados Unidos, fala em Libra com outro, vai para a Rússia, fala com Nossa, mas outro. pra mim Libras eu não imagino. Libras em inglês Elas diferentes. país por país. É incrível, mas é país por país. Deve ter alguns sinais que devem ser comuns, mas não me pergunte por quê. Eu sei que é somente por país.
Tá vendo, Castor? Nem você sabia, então, que era isso? Ah, peguei você. Porque eu imaginei, cara, imagina assim, que legal, se você aprende a falar Libra, você fala Libra em qualquer lugar. Não, não é assim. Mas só de aprender Libra no Brasil já tá ótimo. Ah, é claro, é Já. óbvio, né? Você está falando de muita gente, né? E me conta uma coisa, você já conheceu uma outra pessoa com a sua idade exatamente com o mesmo problema que você? Eu estou usando a Não. palavra problema, mas eu sei que não é problema, até porque você acabou de comentar, né? Mas a sua mesma deficiência, né? Parece que problema é menos ruim do que deficiência. Nenhum dos dois são ruins, né? É. Eu nunca encontrei ninguém assim com uma deficiência auditiva. Caso eu já teria encontrado sem perceber, Você não. essa pessoa acho que só tinha aparelho em um só ouvido. Então não era nos dois, né? Uhum. E, por exemplo, eu sou a única com perda auditiva na escola. Só que era, né? Você é a Porque única com com perda auditiva na perda escola, né? auditiva. Mesmo total, não, existe alguma outra pessoa que é surda, surda total? Não. Não, nunca Não? conheci ninguém. Olha. Até alguns professores falaram que eu fui a única aluna dele que tem perda auditiva, assim. E eu acho isso muito legal, porque eu me sinto. Única. É, por exemplo. Sou exclusiva. É É, isso. tipo, sei lá, parece que é um lugar, assim, guardado, assim, que caso algum outro aluno de uma outra escola que esse professor for perguntar, professor, você já encontrou alguém com perda auditiva? E ele falar meu nome, eu me sentiria tão. É muito interessante e, cara, isso não dá pra gente falar sobre a sua história sem falar sobre a Adriana, sobre a sua mãe. A sua mãe, ela é uma bênção na sua vida. Eu não sei o quanto você conseguiu enxergar isso, o quanto você consegue valorizar isso, mas a sua mãe, ela conseguiu lapidar as situações que envolviam você de uma forma que hoje você está do jeito que você está. Tanto que você acabou de me dizer agora há pouco que quando muda os seus professores, ela faz questão de ir lá para conversar com esses professores. Então, ela é uma mãe realmente participativa. E ela utilizou a formação dela para poder, inclusive, conectar com diversas outras coisas, e isso é muito bom. Mas, assim, será que isso é comum entre os outros? Por isso que eu estava perguntando até se você já teve contato e se era tão fácil a vida deles como é a sua vida. Eu acredito que não, né? Porque às vezes eu, por exemplo, eu consigo ter uma vida normalmente na escola, eu aceito o jeito que eu sou, mas existe algumas outros tipos de crianças que não aceitam, às vezes sofrem alguma coisa na escola, bullying, piadas sem graças. Eu já fiz até uma redação sobre, porque a professora falou para fazer uma redação sobre deficiência. Aí eu escolhi a minha, só que baseada numa história de outra pessoa, tipo Uhum. com outro nome, Você mas é a minha criou um história. É. personagem. Aí eu me senti, tipo, legal, assim. Tem pessoas que não se sentem, né? Mas não sei muito o que falar sobre isso, Porque na né? verdade você pode falar sobre a sua experiência. A sua experiência é positiva. Como é que você vai conseguir falar sobre uma experiência negativa se a sua foi positiva? Então, o que é interessante é que a gente está nesse quadro com as pessoas certas. A própria Adriana poder falar para outras pessoas num quadro com o nome Perfeitos. Ela fala porque ela tem autoridade para isso. Ela tem você. Você é uma prova da autoridade que ela tem construída em relação a isso. Então, assim, imagino que se fosse uma outra deficiência física, essa deficiência teria sido gerenciada por ela também. Você teria suas limitações, você teria diversas situações, mas você estaria totalmente socialmente ativa. Entende qual é o ponto? Imagina que assim, a Mariana, ela tem problema de audição, mas ela não tem problema de locomoção. Digamos que fosse um problema de locomoção. Esse problema continuaria existindo. No entanto, você conseguiria fazer tudo o que a sua vida ela propõe do jeito adaptado. É isso que acaba acontecendo. Então, não dá para a gente simplesmente falar com as pessoas aqui dizendo, não, todo mundo é exatamente igual. Não, nós somos iguais em valor. Nós temos o mesmo valor. Até nós estamos dentro de um quadro cristão, o valor cristão que nós temos, todos nós somos iguais perante Deus e realmente nós devemos tratar e amar e respeitar uns aos outros. Mas nós somos indivíduos e, como indivíduos, nós somos diferentes. Eu sou diferente de uma pessoa que é exatamente igual a mim fisicamente, porque tem questões psicológicas, tem formacionais, tem. Cara, nós somos um monte de coisas, né? E tudo bem, né? E tá tudo bem. E eu não sou perfeito em tudo que eu faço. Eu tenho um monte de coisa que eu não faço direito. Eu tenho um monte de imperfeições, né? Então é isso. Eu acho que o quadro conecta nesse sentido. Qual que foi o teu maior desafio até hoje? Você percebe que existe um grande desafio ligado à tua deficiência física que você aponte?
Assim, uma coisa que eu gosto muito é assistir filme, né? Uhum. Principalmente no cinema. Só que um problema tipo, uma dificuldade que eu enfrento sobre isso é que muitas vezes a maioria dos filmes que existem são em inglês, né? A Uhum. maioria. Uhum. Então, na hora de eu fazer a leitura labial, tá tudo falando em inglês. Só que tá dublado, beleza? Só que não tem legenda e o cara tá falando em inglês. Aí eu não entendo muito. Aí fica tipo o Charlie Chaplin. Uhum. Uhum. Eu não. Eu entendo só pelas imagens, entendeu? Tipo, eu não consigo entender o que a pessoa tá falando, porque se eu fazer a leitura labial, vai estar falando inglês. Então, não tem muito o que eu fazer. Por exemplo, a minha irmã foi assistir um show, assim, no cinema do grupo de K-pop lá que ela gosta. Uhum. É, foi 3 horas de show, com o cara falando coreano e a legenda em inglês. Eu falei, nossa, acabou comigo, né? Impossível. Porque, pô, o que que eu vou entender? Eu fiquei 3 horas escutando um cara sem entender nada, sem Uhum. entender Uhum. a letra, nada. Uhum. E também uma outra dificuldade é enfrentar as compras, comprar, fazer coisas sozinhas. Escutar as pessoas sozinhas, eu digo. Mas isso é mais por medo e pouca experiência ou realmente porque é uma dificuldade? Os dois. As duas Os coisas. dois. Tá. Porque, em geral, tipo, independente das pessoas, quem for, eu não vou entender direito por causa que a maioria das pessoas não gosta muito de falar alto e quando acho que tem que falar alto, fala gritando. Uhum. Não é assim, né? Uhum. E aí, tipo, dá vergonha também de ficar repetindo, tipo, Sim. pedir pra repetir toda É hora, porque, assim. porque tem uma coisa interessante nessa história, né? Você tá com 13 anos, né, Mari? Tipo assim, você tem a adolescência, já complicada, independente se você tem uma deficiência, se você não tem uma deficiência, já é complicado. A gente já fica sem graça, a gente tem vergonha, a gente tem um monte de coisa. Então, assim, você é uma jovem, né? Então, é normal. Então, eu entendo que isso pode ficar um pouco pior pelo fato de ter a deficiência auditiva. Então, você está respondendo a minha pergunta, e eu entendi. Mas eu estou te dando um feedback que isso daí está acontecendo com todo mundo. Os teus amigos têm as mesmas dificuldades, tá? Assim, até para quem está assistindo a gente aqui, eu não quero minimizar a situação, porque eu percebo claramente que você é uma pessoa desenrolada. Você é extremamente desenrolada. Quem não viu ela e não vai ver, ela é gigante, ela é maior do que a mãe dela. Quanto você tem de altura? 1,70 eu acho. 1,70 m, 13 anos de idade, super desenrolada. Então, quer dizer, o que você está tá contando para mim conecta, obviamente, com a deficiência, ok, mas eu já te dou um feedback já como parceiro, dizendo, seria se você não tivesse nenhuma deficiência. Porque é a idade, é aquela idade que a gente acha que a gente não pode, não consegue, um monte de coisa. Você vai desenrolando, as coisas vão desenrolando. Você é bem desenrolada, mais do que o normal, você quer saber a verdade. Você já teve alguma situação que você se sentiu excluída ou incompreendida? Assim, não lembro muitas histórias não, porque a maioria das vezes eu sou aceita, né, pelos meus amigos, mas eu acho que é mais por questão de quando o professor fala que, sei lá, ditado, ele vai fazer ditado. Uhum. Às vezes eu peço pra repetir várias vezes, né, mas aí os outros alunos se aproveitam disso pra poder. Se eles também não entenderam, eles se aproveitam disso, que eu também não entendi, pra Uhum. poder fazer isso. E às vezes os professores fazem ditado por causa das salas. Então, tipo, eles falam baixo, fala palavras muito complexas. Então, tipo, aí fala se é com CH, se é com X, se é com algumas coisas lá, outras letras, se é cedilha. Aí é um pouco difícil ter ditado, né? Porque tem que fazer uma lista com palavras, tipo, com o mesmo som parecido. Aham. Aí, mais dificuldade mesmo em se sentir excluída nenhuma, Não assim. teve. Tá, você está entrando numa fase agora que é a fase que a gente começa a perceber que existem menininhos e as meninas percebem que existem meninas. Que é aquela história de, tipo, primeiro amor, aquelas coisas todas. Você percebe que para você a sua vida flui normal ou você sente mais constrangimento, menos constrangimento? Normal. Tipo, Normal. teve um cara que eu. Menino já Paquerou? que eu já Já gostei no quinto paquerei? ano só. Aham. Tipo, meu melhor amigo, gostei sempre dele. E chegou o sexto, a gente parou de falar um pouco, né? Mas
foi totalmente normal. A amizade, tudo, com a Isso sala em nunca te geral. É, atrapalhou de modo nunca. algum. Não teve E nenhum nem hoje momento. em dia. Você não é encanada com isso daí. Você não tem aquelas coisas que fala, não, eu não vou conseguir. Ou você teria o mesmo problema se você tivesse ou não a audição, é isso? É, tipo, o problema é que quinto ano a gente ainda é criança, né? Aham. Aí hoje as pessoas estão mais amadurecidas, vamos Uhum. dizer assim. Então é mais difícil encontrar um verdadeiro amor, né? Uhum. Mas eu já encontrei o meu, espero que ele também goste, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Barreiras, olhares, gente que olha para você julgando, isso nunca aconteceu? Assim, uma coisa que eu percebo, não só por causa de deficiência, mas em geral do mundo hoje. Se você conversa com uma pessoa, só ela, sem nenhum outro amigo dessa pessoa, ela te trata totalmente bem. Só que caso essa pessoa esteja com uma outra companhia dela que eu não converse com essa outra companhia, ela vai debochar. Teve uma vez que tinha uma menina lá, né? Que eu converso com ela, normal, eu gosto dela, também gosto de mim. É... Só que aí quando eu vou conversar com ela e ela tá com as amigas dela de outra sala, Uhum. aí ela já debochou de mim. Aí eu falei, nossa, mas. Bem filme americano, né? Bem aquele filminho americano que, né? Quando tá com a abelha rainha, elas tentam fazer as spices, né? Acabam sendo apimentada com os outros, né? Mas, tipo assim, não é por causa da deficiência, é por causa em geral de hoje. É a maldade da É pessoa. maldade. Mas eu vou te falar uma coisa, quem está me assistindo aqui vai concordar comigo, assim. Primeiro que o ser humano é mau por natureza, a gente tem um pecado, seja criança, seja adolescente, tudo mais. Mas criança e jovem consegue ser mal, hein? Se quiser, Mal pra caramba. Tem gente. consegue ser mal. Porque o pessoal fala, não, criança não sabe o que está fazendo. Como não sabe, rapaz? É maldoso, consegue judiar. Eu fui um cara bem mal com os meus amigos, porque alguém fala assim, atualmente a gente está na geração mimimi, você não pode falar nada que todo mundo reclama. Tudo bem, eu entendo isso. Mas a nossa geração também pegava pesado. A gente pegava pesado, todo mundo tinha apelido, era uma bagunça e pegava pesado. E o apelido só pegava se o cara não gostava. Se ele gostasse, o apelido não pegava. Entendeu? Você tinha que não gostar. Aí o apelido pegava. Então, é difícil, né? Porque hoje os apelidos, a maioria é maldoso, assim, vamos Sim, dizer. sim, é Então, tudo maldoso. eu, por exemplo, eu vou falar um apelido que eu gostaria de ter, só que muitos professores acham desrespeitoso. Eu gosto que me chamam assim, tudo bem, mas eu, tipo assim, pensando bem, até parece um pouco ruim. Pejorativo. Seria surdinha. Surdinha. É. Uhum. Seria É realmente que todo mundo, pensando todo pra mundo vai pensar pensar. que é pejorativo. É. Aham. Só que pra mim tá tudo certo chamar isso, se me chamar assim. Só que o ruim é quando é pessoa que eu não gosto que me chame assim. Aí eu já vou achar que realmente é Que é muito ruim. pejorativo. É, Tudo depende também, né? Uma coisa é falar assim, surdinha, vem aqui. Outra coisa é falar assim, ô, surdinha, né? é. Muda, né? Ou sei lá, pô, esse dia vem aqui. Ô surda, vem cá. Tipo, isso é. O sotaque também é totalmente diferente. Ah, muda. Não, eu acho que, assim, eu entendo que você não vê nenhum preconceito nisso e aceitaria super de boa, né? Mas eu acho que, tipo assim, as pessoas até, para poder evitar esse problema, já põe isso daí de lado e boa, né? Como você me chama? Mariana. Acho que é o ponto, né? Mari. E você sabe que a sua mãe, ela falando aqui num episódio, ela contou uma coisa que foi muito legal. Eu e a maioria das pessoas, nós não sabemos lidar com uma pessoa que tem uma deficiência. E quando a gente está falando com essa pessoa, a gente tenta, ou a gente acha que a pessoa quer que seja tratada de um jeito ou do outro. Só que sua mãe fez um comentário bem interessante. Pergunta para a pessoa o que ela quer fazer. Então, assim, eu acho que se eu quero lidar bem com você, eu vou te perguntar como é que você quer que eu trate você. Eu vou tentar adaptar isso daí. A gente fala sobre isso quando está falando, por exemplo, pessoas que têm dificuldades ligadas à estatura, a questão física mesmo, que a pessoa tem uma falta de mobilidade. Então, eu vou pegar alguma coisa, pergunto, você quer que eu te ajude? Você quer que eu faça essa coisa? Eu quero me colocar à disposição sem ser chato e sem também ser intrusivo. Eu não quero nem ser omisso, né, para deixar você sofrendo, mas também não quero ser o chato de fazer as coisas por você. O que você quer que eu faça por você? Eu acho que é isso que a gente deveria tratar. Só que também tem o outro lado. Você é uma pessoa muito bem realizada, a palavra nem é essa daí. Você está muito bem, você está tranquila. Mas muitas pessoas, quando você faz essa pergunta, também elas não têm essa maturidade que você tem psicológica.
de se aceitar muito bem. As pessoas às vezes dão uma resposta atravessada. Então a gente nem sabe como lidar. Então eu acho que esse episódio ele permite que a gente entenda. Primeiro, o fato de que é uma realidade que você tem que lidar com ela. Sua mãe lidou com ela muito cedo e conseguiu colocar você com contato com as pessoas certas o mais rapidamente possível. A segunda coisa é que assim, você tem que tentar fazer com que as pessoas que estão ao seu entorno enxerguem essa sua realidade para poder interagir contigo da melhor forma possível. Você tentar mudar o teu entorno. Se bobear assim, quando eu for pro ensino médio, não falar pra ninguém que eu tenho perda auditiva, ninguém vai perceber. Você consegue entrar na boa. Totalmente. Tipo, Zero, zero bala. É isso aí. é porque eu ando muito com o cabelo atrás da orelha, aí parece muito, né? Mas. Na verdade, É... do jeito que você está assim, é zero. Zero, não dá Então, pra ver. agora Mas se eu mostra o fico que você assim, tem. ó, Ah, aí aí dá pra sim. ver. Aí sim dá pra ver. Entendeu? Mas também, Mas, assim, então, ele também ele é transparente também, né? E eu tô olhando para você, você tá me mostrando ele, né? Isso te atrapalha de alguma forma? Física, não, assim. visualmente, beleza? O ruim é aquelas pessoas que têm uma franja muito grande, assim, Ah, sabe? ah. Aí não dá pra fazer muita leitura labial porque fica muito perto da boca. Aí a pessoa tem que ficar, tipo, toda hora tirando a franja e às vezes ela se sente constrangida por isso, né? Sim. Mas aí se a pessoa não quiser falar, eu também. E, tipo, uma coisa que me atrapalha é quando a pessoa vem falar sussurrando pra mim. A gente que vem Porque falar no seu ouvido, assim, tem é, gente que tipo, fala, porque tem ela acha gente que que você vai fala. ouvir melhor. Na verdade, você precisa ver ela falando, né? Então, aí eu, tipo, fico, oh, eu não vou entender nada. Aí ela vem pra frente, aí cobre a boca assim pra ninguém ver, né? Aí fala pra mim, entendeu? Aí E você não ouve nada, porque ela cobriu a boca também. É o tal do cochicho, né? é, tipo, a pessoa fala assim no ouvido, não entendo nada. Agora, se ela falar assim, diferente pra mim, aí eu vou Aí você vai entender. prestar É. atenção. Na verdade, você para essas pessoas, é legal que a pessoa nem precisa falar. Ela faz assim, tô falando Entendeu? com você. Pronto, para você que não ouviu, ela conseguiu entender. Você não tinha me ouvido, né? Eu falei, eu estou falando com você. Você consegue contar um monte de coisinha. Fala, olha como ele tá lindo hoje. Né? Isso aí. Ô Mari, o que que você gostaria que as pessoas soubessem sobre quem tem perda auditiva? Você está falando para Brasil. É claro que aqui a gente não tem uma audiência gigante, mas a internet fica disponível para qualquer pessoa no mundo. O que que você gostaria que uma pessoa ouvisse? Que por mais que alguma pessoa tenha deficiência, qualquer que seja, ela não deixa de ser um ser humano. Então, ela erra, ela às vezes pode ser mal educada, mas, pô, ela é uma pessoa, ela é um ser humano. Todo mundo tem sentimentos bons, ruins. Às vezes você tem dificuldade numa coisa. Mas uma pessoa normal, assim, tipo, não quer dizer normal. Uma pessoa que não tem essa deficiência sua, às vezes não vai ter dificuldade nisso, mas vai ter dificuldade em Em outra outra coisa que coisa. você não tem dificuldade. Então, É. tipo. Ter deficiência é um pouquinho diferente dos outros, mas não quer dizer que, nossa, eu tenho uma deficiência, então eu vou ser totalmente diferente. Não, eu sou um ser humano, eu respiro o mesmo ar que uma pessoa sem deficiência respira, eu sinto que eu tenho sentimentos, emoções, não deixo de ser uma pessoa por causa disso, então é isso. Com toda a sua complexidade, com toda a sua beleza, com toda a sua simplicidade de ser um ser humano. Ah, assim, com tudo. Mas você sabe que existe uma deficiência que eu acho que ela é a pior de todas. Pior de todas. É o desrespeito. Essa é a pior de todas as deficiências. A gente, inclusive, isso é uma deficiência que eu acho que a gente está vivendo quase que uma epidemia, se não uma pandemia. As pessoas elas são desrespeitosas umas com as outras, as pessoas não são empáticas. E é interessante que o que a gente está conversando aqui é sobre empatia, no final das contas, é sobre colocar-se no lugar dos outros. E eu sempre, quando tenho a oportunidade, digo que é o seguinte: eu estou normal, eu estou sem nenhuma deficiência. Ninguém garante que amanhã eu não estarei com uma deficiência. Eu posso sofrer um acidente, eu posso sofrer um AVC, várias coisas podem acontecer comigo. E as pessoas, elas se colocam num lugar como se elas fossem blindadas e elas não tivessem essa vulnerabilidade. E quando você está falando sobre ser uma pessoa, eu gosto de entender também que nós somos vulneráveis. Com as nossas vulnerabilidades, a gente precisa olhar o outro também. Então, a gente deveria tratar um ao outro com respeito, né? Mas esse é o problema da humanidade, Mari. Eu tenho dito em várias oportunidades que
eu não posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo se eu não amo o próximo que eu estou vendo. Isso a Bíblia fala, né? Então eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. E infelizmente, de um modo geral, as pessoas estão preocupadas somente com as suas próprias vidas, correndo demais, não prestando atenção naquilo que está ao seu redor. Eu acho que as pessoas que estão assistindo esse episódio aqui são agraciadas por Deus pela possibilidade de pararem e ouvir algo que faz sentido, dizendo, opa, eu preciso frear um pouco, eu preciso entender. Porque não é só tratar uma pessoa que tem uma deficiência física com respeito, é tratar qualquer pessoa com respeito. Porque, como você mesmo disse, da mesma forma como você é uma pessoa, pessoas que não têm deficiência também são pessoas e também passam por problemas. E a gente precisa entender essas vulnerabilidades uns dos outros para poder ajudar uns aos outros. Com você, eu preciso falar de frente de um jeito que você consiga me ouvir. Legal, mas com outra pessoa eu preciso tratar de uma outra forma porque é uma outra necessidade. E mesmo que ela não tenha uma necessidade porque ela não tenha uma deficiência, eu preciso entender que ela pode ter um monte de outras necessidades. De repente, a vida da pessoa não está nada legal, de repente, ela foi super influenciada negativamente, ela está sofrendo uma pressão incrível no trabalho, outras coisas. Empatia, um pouco de se preocupar uns com os outros, eu acho que isso é interessante. Você me permite, a sua vinda aqui permite que nós lembremos disso, chamemos a atenção do pessoal. Quais são os seus sonhos para o futuro? O que você quer fazer da sua vida? Ser atleta. Atleta de alta performance? É, tipo, eu não sei necessariamente esporte, porque às vezes eu tô querendo esporte, mas aí não fico muito feliz com ele, aí mudo outro, mas em geral, assim, eu quero ser atleta de qualquer esporte que aparecer. Eu só quero ser atleta. E, E, e quando você fala ser atleta, desculpe a minha curiosidade, mas poderia, por exemplo, ser uma atleta não necessariamente para ir para a Olimpíada, mas trabalhar com atletismo, trabalhar com esporte, é tipo, isso? professor de educação Ok, entendi, física, entendi. trabalhar com. Tá. Pensando em pessoas com deficiências físicas, não somente as auditivas, de um modo geral, pessoas podem estar assistindo a gente. O que você diria para essas pessoas? A mesma coisa que eu disse. Elas são um ser humano, tipo. Cara, elas também passam por dificuldade, igual todos nós passamos, todos nós temos o ponto fraco, o ponto forte. Nós também sofremos, temos sentimentos, a mesma coisa. Porque ela, tipo, a gente tem uma deficiência, tem, mas a gente não deixa de ser nós mesmos. A gente não tem que mudar o jeito que a gente é pra agradar o outro. Uhum. Então, tipo, não é porque você é cadeirante que você não vai poder. A Cara, sua personalidade está é. ali, né? Ela não Às depende vezes de você. você, como pessoa, você é melhor que qualquer outra Sim. pessoa, Você assim. pode ser melhor, É. você pode ser. Sim, Às vezes você, sendo uma pessoa totalmente educada, você vale muito mais por uma que não é educada. sim. Então, tipo, se Valorizar-se. valorizar, Eu acho que o ponto principal é esse, a valorização, se valorizar, né? Eu entendo até, não minimizando perdas, né, que as pessoas podem ter, por exemplo, uma pessoa que enxergava e perdeu a visão, eu sei que é diferente de um cego de nascença, já ouvi falar sobre isso, inclusive, ou uma pessoa que sofreu um acidente e perdeu toda a coordenação motora, ou que perdeu o movimento e tudo mais. Sei que não dá pra gente minimizar e falar, não, aceite, que fica tudo bem, dá certo. Mas, na verdade, eu acho que nesse momento a gente tem que olhar exatamente por esse ponto, né? O ponto de dizer, cara, você é um ser humano, você é uma pessoa, você tem um monte de valores dentro de você, e existem formas de você externalizar esses seus valores, de você interagir com esse mundo. Você pode interagir de várias formas diferentes. E às vezes as formas que você tem para interagir não são as que você tinha anteriormente, mas elas podem ser muito mais fortes hoje em dia, né? Eu acho que isso é um recado legal. Para todo mundo, né? Eu dei a palavra para você e eu, no final das contas, acabei complementando, porque eu acho que é legal. É a gente dizer, cara, se você está assistindo a gente, você tem alguma deficiência física. Primeiro, tem que se aceitar. Não adianta a gente negar. Você não tem como falar, não, não tem essa deficiência. A deficiência existe. Você precisa lidar com ela. Mas você precisa aceitar isso tudo e tentar viver da melhor forma possível, né? Eu, por exemplo, gostaria de voar. Estou brincando aqui, né? Mas eu não consigo voar. Então eu tenho que andar e andar da melhor forma possível. Se eu não posso fazer uma determinada coisa, eu vou tentar fazer outra coisa. Eu sei que o meu exemplo ele é bobo, pensando do ponto de vista físico, né?
das deficiências, né? Mas eu acho que o ponto é esse, o que eu tenho para fazer? Na minha limitação, o que eu consigo fazer? O que eu consigo fazer bem, né? E fazer com que as pessoas valorizem isso. E tentar se cercar de gente boa também, né? Se a gente pudesse escolher ter gente boa em volta da gente, ajuda bastante, né? Mas... Ô Mari, a gente está agora em outubro, comemora-se o Dia das Crianças, né? Então acho que vale a pena a gente lembrar que o Brasil, ele só vai dar certo, se é que o Brasil vai dar certo, através de pessoas que hoje são jovens, são crianças, né? O futuro são vocês, né? A gente fala que o Brasil, sempre foi o país do futuro, eu ouço isso já há 50 anos da minha vida, e a gente ouve ainda falando sobre isso, hoje um pouco menos, acho que de certa forma as pessoas já pararam um pouco de falar sobre isso, mas o que eu sei é que o que o Brasil vai ser é como você hoje está sendo desenvolvida. Você é o futuro do Brasil. Você vai ser aquela pessoa que vai dominar o Brasil daqui a alguns anos. Então, assim, é importante demais que nós valorizemos você, que nós valorizemos os jovens, que nós nos doemos aos jovens para que a gente possa ter um futuro mais promissor, né? Eu acho que isso também é uma coisa que eu queria conectar. Cara, só posso te agradecer pelo teu tempo com a gente aqui. A gente já conversou já mais de uma hora já. Passou rápido, passa voando. Eu falei para você no começo. Não sei se você achou que passou tão rápido ou se achou que Eu não. achei por ser rápido. Passa rápido, né? Gostoso. É a primeira vez que você participa de um podcast? Sim. Quem sabe de repente você vai Fiquei ter vários. nervosa um pouco. Não, como é que é? Mas fiquei um pouco nervosa, mas agora. Normal, é totalmente normal. Toda vez que a gente vai fazer uma coisa pela primeira vez, a gente fica nervoso, né? Eu também sou assim. Toda vez que eu abro a câmera, dali a pouquinho vai tudo tranquilinho. Quem sabe de repente você não se empolga e você vai ser uma influencer aí. Hoje fala-se tudo sobre influencers. A gente está precisando de boas influências. Você é uma boa influência, entendeu? Um fruto que nasceu de uma boa árvore. Quero te agradecer pela sua vinda aqui, agradecer pelo teu tempo, realmente desejar que coisas boas aconteçam sobre a sua vida, orar para que Deus abençoe a sua vida também, que Ele prepare tudo para você e que você possa voltar aqui outras vezes também, conversando em outros quadros com a gente. Para as pessoas que ficaram conosco até agora, eu só posso pedir para você curtir, compartilhar, comentar e mandar esse vídeo aqui para a maior quantidade de pessoas possíveis para que a gente possa ter um tracionamento dos nossos algoritmos, ter relevância e conseguir fazer com que essa mensagem possa chegar o mais longe possível. Mari, muito obrigado. Valeu Muito obrigada. mesmo, valeu. Vamos dar tchau para aquela câmera ali, ó. Tchau, gente. Valeu. Tchau.